A Rússia afirmou ter tomado esse assentamento no fim de 2025. A Rússia mentiu naquela época e agora foi derrotada. A Ucrânia libertou Stepnahisk, desrussificando o local rapidamente, demonstrando a brilhantismo nos contra-ataques vista das forças ucranianas ao longo da maior parte de 2026. Mas essa não é uma vitória comum. Stepnahisk é um dos assentamentos mais estratégicos da Ucrânia por um motivo simples. É essencial para a total libertação de Zaporíjia. Em 18 de maio, a Inteligência de Defesa da Ucrânia, HUR, anunciou que forças especiais ucranianas realizaram uma operação inesperada para a Rússia. Essas forças não só haviam avançado um pouco em Stepnogorsk, mas também tomaram todo o assentamento em operações coordenadas, que expulsaram quase todos os fantoches de Putin de suas posições fortificadas. Os soldados da Rússia correram em busca de qualquer abrigo que pudesse protegê-los das forças ucranianas. Nesse processo, eles abandonaram locais estratégicos em Stepnogorsk para o controle ucraniano. Essa foi uma capitulação de proporções épicas, e grande parte disso foi registrada em vídeo. Imagens divulgadas pela HUR no Telegram mostram o fracasso da Rússia em Stepnogorsk. Tanques ucranianos avançam para o assentamento, protegidos por gaiolas que detonam drones kamikaze inimigos antes de cumprirem sua missão. Disparos rápidos atingem posições russas, coordenados por forças de assalto ucranianas com tanques e blindados. Conforme o vídeo avança, vemos os blindados da Ucrânia entrando em Stepnogorsk. Tropas em terra enfrentam combate urbano, buscam e eliminam infiltrados russos. Drones lançam bombas e tanques disparam. Pouco a pouco, o assentamento é retomado. É uma perda imensa para a Rússia. Mas por trás desse problema há outra grande questão, pois perder Stepnogorsk significa que todos os planos de Putin para Zaporíjia foram reduzidos a pó. Antes disso, o HUR ainda tem muito a relatar sobre as ações de seus agentes até 18 de maio. O HUR informou que a Operação Relâmpago foi coordenada com outras unidades ucranianas para estabilizar Stepnogorsk e eliminar soldados russos que defendiam pontos-chave do assentamento. Uma combinação de reconhecimento aéreo e fogo de precisão garantiu a vitória da Ucrânia, segundo Viktor Tokotiuk, comandante da unidade R-10, que pode ter tido o maior papel no sucesso em Stepnogorsk. O comentário mostra que os drones, como de costume, tiveram um papel fundamental. Em vez de lançar bombas, embora isso também possa ter ocorrido, esses drones deram à Ucrânia visão aérea do assentamento, enquanto suas tropas avançavam e retomavam território. Tokotiuk segue afirmando: cada prédio foi inspecionado em busca de surpresas e de combatentes inimigos remanescentes. O inimigo pode tentar entrar na cidade de novo, mas estamos preparados. Isso não foi uma operação improvisada. Foi deliberada, bem planejada e absolutamente letal em sua execução. O resultado de tudo isso foi ainda pior do que a Rússia esperava. Além de quase expulsar todas as tropas de Stepnogorsk, a Ucrânia também bloqueou quase todas as rotas de suprimentos russas para os poucos infiltrados restantes. Uma ponte que dava acesso ao assentamento foi destruída. Existe uma estrada a leste de Stepnogorsk que aparentemente ainda permanece, embora usar essa estrada force o equipamento russo a passar por um cruzamento que os coloca diretamente na linha de fogo ucraniana. Putin enfrenta um grande problema. Os poucos soldados russos em Stepnogorsk devem ser considerados perdidos, sem apoio disponível. O máximo que podem conseguir é eliminar 1 ou 2 soldados ucranianos, mas é mais provável que se rendam ou sejam destruídos. O maior problema de Putin é que a Ucrânia cortar as linhas de suprimento para Stepnogorsk dificulta muito um ataque russo em grande escala à cidade. A Rússia seguirá dependendo de infiltrados e vimos como isso funcionou. A Rússia tentou defender suas posições contra o ataque da Ucrânia, mas a defesa foi fraca, indicando que não abastece seus infiltrados em Stepnogorsk há tempos. O máximo que conseguiram foi um drone FPV em emboscada para tanques e veículos blindados ucranianos, mas ele nem se aproximou. A United 24 informou que ele foi detectado e destruído antes de atingir alvos. Espere um segundo, um drone FPV. A Rússia achou que podia defender Stepnogorsk só com um drone, ou suas tropas estavam tão sem suprimentos que esse era o único recurso? Isso não importa mais, pois o assentamento foi libertado e a desrussificação pode começar. Aqui vemos o resultado de um ano de tentativas fracassadas da Rússia de tomar Stepnogorsk, segundo Kirilo Budanov, chefe do gabinete do presidente da Ucrânia. Por mais de um ano, o inimigo tenta sem sucesso ocupar Stepnogorsk, investindo muito e sofrendo grandes perdas, afirmou Budanov, antes de reconhecer os combatentes da Ucrânia.
Agradeço às Forças Especiais do HUR do Ministério da Defesa da Ucrânia e a todas as unidades das Forças de Defesa da Ucrânia, que sempre mostraram profissionalismo, coragem, mantiveram as linhas e destruíram os ocupantes russos, disse Budanov. Ele finalizou com uma mensagem que deve incomodar Putin mais que qualquer outra. A Rússia não tem mais como ameaçar Zaporíjia. Voltaremos ao motivo disso ser importante, mas por hora, o Pravda informa que todos os pontos-chave de Stepnogorsk estão sob controle das forças armadas ucranianas. A Rússia vai ter lembranças, e não de outras grandes vitórias, como a libertação de Kupiansk no final de 2025. Não, a Rússia verá o que ocorreu em Stepnogorsk e entenderá que a operação do HUR é continuação direta do que a Ucrânia fez apenas 2 dias antes. Em 15 de maio, a United 24 noticiou que as forças ucranianas destruíram defesas russas na região de Kharkiv, libertando Odradna e 22 quilômetros de território. A estratégia é clara. A defesa ativa da Ucrânia visa identificar e atacar pontos fracos da Rússia para concluir a russificação. Vimos isso em Kharkiv em 15 de maio e agora em Stepnogorsk. Putin não pode achar que o que a Ucrânia conseguiu foi 1 ou 2 casos isolados. Não importa. O importante é que o líder da Rússia lamenta, pois o que ocorreu em Stepnogorsk confirma que a grande ofensiva de primavera lançada pela Rússia em março fracassou totalmente. A Ucrânia está apenas dando sequência a um abril que já havia sido extremamente bem sucedido nas ações de contra-ataque. Um relatório de 2 de maio do Instituto para o Estudo da Guerra, ISW, revelou que a Rússia teve sua primeira perda líquida de território para a Ucrânia desde a incursão de agosto de 2024 na região russa de Kursk. Sem essa incursão, a situação piora para Putin. A Rússia não sofria perda líquida desde a contraofensiva ucraniana no verão de 2023. Todos os meses desde então, exceto agosto de 2024, o Kremlin pôde se gabar de ganhos territoriais, por menores que fossem. Não houve nenhuma comemoração do Kremlin em abril. Com maio se desenhando assim, Ucrânia libertando localidades e tropas de Putin enfrentando forte defesa no Donbass, pode haver mais uma perda russa. Se isso ocorrer, Stepnogorsk será destaque, e somado aos avanços recentes da Ucrânia, indica a Putin que o ímpeto no campo de batalha favorece os ucranianos. O ISW afirma que dados do campo já indicavam há tempos uma reviravolta iminente. A taxa de avanço russa em todo o campo de batalha vem diminuindo constantemente desde novembro de 2025, devido aos contínuos ataques terrestres ucranianos, ataques de médio alcance da Ucrânia. O bloqueio do uso russo de terminais Starlink na Ucrânia em fevereiro de 2026 e a restrição do Telegram pelo Kremlin agravaram os problemas das forças armadas russas, segundo o relatório do ISW de 2 de maio. A Rússia não resolveu nenhum desses problemas. O que a CNN chamou de série de vitórias da Rússia na Ucrânia acabou oficialmente. Os soldados ucranianos também estão começando a sentir isso. A maré virou, afirma um oficial chamado Kirilo Bondarenko ao falar com a CNN. Ele nota que as forças russas enfrentadas pela Ucrânia estão exaustas e com o moral abalado. Isso é o que acontece quando Putin consome todos os soldados semi-talentosos da Rússia. Só resta a bucha de canhão desorganizada e mal treinada que nem queria estar na Ucrânia. Soldados descartáveis não vencem guerras, independente da quantidade que Putin tenha. A Ucrânia mostrou que um contra-ataque coordenado pode desfazer um ano de avanços russos. Stepnogorsk é só o começo para o restante de Zaporíjia. Antes de explicarmos o porquê, este é um lembrete rápido de que você está assistindo ao The Military Show. Se esse é o tipo de conteúdo que você quer ver, certifique-se de se inscrever no canal para não perder nenhum dos nossos vídeos. Agora, à primeira vista, Stepnogorsk pode não parecer grande coisa. É um pequeno assentamento rural, do tipo que o enorme exército russo deveria ser capaz de dominar facilmente. Mas claramente não conseguiu fazer isso. A libertação e desrussificação desse assentamento pela Ucrânia tem impacto muito além da vila. Stepnogorsk era vital para os planos de Putin em Zaporíjia, e aqui está o motivo. Quando se trata do caos que a Rússia tem tentado criar nas linhas de frente com seus grupos de infiltração, Stepnogorsk representa uma oportunidade para a Ucrânia estabilizar e retificar a linha de frente. A Ucrânia agora tem um ponto de apoio para organizar avanços mais profundos nas áreas ocupadas de Zaporíjia. Esse ponto focal foi perdido pela Rússia. Antes da libertação de Stepnogorsk pela Ucrânia, o vilarejo era preparado como base para avanços russos em Zaporíjia. Por isso, a Rússia tentou por mais de um ano capturar o assentamento, sem sucesso. É uma plataforma de lançamento, um ponto de partida que também está perfeitamente posicionado para permitir a quem controla Stepnogorsk manter sob fogo as rotas logísticas ao redor. Lembra do cruzamento que citamos antes?
Agora a única rota da Rússia de volta à vila? Agora, a Ucrânia pode bombardear essas rotas com artilharia sempre que russos atacarem Stepnogorsk. O assentamento é relevante para Putin. Embora não diga, no fim de 2025, o líder russo deixou claro que avançar mais fundo na cidade de Zaporizhia era prioridade militar. Em 29 de dezembro, a Reuters informou que o coronel-general Mikhail Toplinsky, um dos principais comandantes do agrupamento militar do Dnipro da Rússia, disse isso a Putin. As forças russas estavam a 15 quilômetros do lado de fora de Zaporizhia, joia da coroa da região homônima. Na época, acrescentou a Reuters, a Rússia controlava 75% do Oblast de Zaporizhia, incluindo a usina nuclear. Mas a cidade sempre foi o principal objetivo. Em dezembro, Putin confirmou ao ordenar que seu exército mantivesse a ofensiva por Zaporizhia. Stepnogorsk era essencial para esse objetivo, pois era a base de preparação citada antes. Psicologicamente, isso é um duro golpe para a Rússia. Um ano de ataques ao assentamento foi perdido, mas, estrategicamente, o golpe é ainda pior. Com Stepnogorsk sob seu controle, a Ucrânia agora pode se concentrar em avançar mais profundamente na região de Zaporizhia, sendo Ruliapola provavelmente o próximo alvo da Ucrânia. Isso não significa que a Ucrânia esteja prestes a retomar Ruliapola. Explicaremos o motivo em breve. Para Putin, a base de lançamento que impulsionaria as forças russas rumo à cidade de Zaporizhia pode agora ser usada pela Ucrânia para obrigar a Rússia a desviar tropas das operações no leste do Oblast de Zaporizhia. Isso é um problema para Putin. Isso mostra que Stepnogorsk foi o primeiro passo da Ucrânia para libertar uma região sob ataque russo desde o início da invasão. Retomando o golpe psicológico contra a Rússia, Stepnogorsk é um caso interessante. No fim de 2025, a Rússia fazia alegações falsas sobre capturas de assentamentos para se preparar para novas negociações de paz com a Ucrânia. Veja qual assentamento a Rússia disse ter capturado nesse período. Stepnogorsk. A Rússia declarou ter tomado o assentamento no fim de dezembro, além da alegada captura de Ruliapola e Kupiansk. Essas alegações já foram desmentidas em Kupiansk e Stepnogorsk, e agora as forças russas em Ruliapola têm motivos para preocupação. Quem acreditou nas alegações da Rússia também vai questionar a situação. Stepnogorsk já deveria ter sido tomada, dando mais poder a Putin nas negociações de paz. Agora está totalmente nas mãos da Ucrânia. Já falamos de impulso, e essa libertação mostra ao mundo que o vento está a favor da Ucrânia. Se e quando as negociações de paz acontecerem novamente, a Ucrânia pode apontar para assentamentos como Stepnogorsk e dizer: olha, a Rússia afirmou que havia tomado esse assentamento. Ela mentiu naquela época e agora foi expulsa. Não deixe Putin te convencer que a Rússia é militarmente invencível. Quem sabe? Stepnogorsk e assentamentos como esse podem acabar desempenhando um papel maior nas negociações de paz do que qualquer um poderia ter antecipado. Ainda assim, qualquer um que estivesse prestando atenção ao que realmente estava acontecendo no assentamento, mesmo antes dos esforços de cisrussificação da Ucrânia, teria percebido as mentiras da Rússia. Em fevereiro, 2 meses após a Rússia declarar ter capturado Stepnogorsk, a verdadeira situação da vila veio à tona. A Rússia não capturou nada. Stepnogorsk havia se transformado em uma zona de morte tão letal que os soldados russos enviados para a localidade sobreviviam em média 12 minutos antes de serem caçados e eliminados. Com o controle de Stepnogorsk pela Ucrânia, zonas de morte podem surgir em outros locais. A Ucrânia pode avançar nas zonas cinzentas, onde a Rússia alega vitórias que não obteve. Isso nos leva de volta ao que pode acontecer a seguir no provável avanço da Ucrânia em direção a Guliaipole. A ofensiva da Rússia nessa direção já não estava indo especialmente bem. A Rússia já havia alegado ter capturado Guliaipole em dezembro de 2025. Em abril, a New Voice of Ukraine relatou que a Rússia priorizava avançar para o assentamento, o que não faz sentido se já tivesse capturado o local. Mesmo assim, os contra-ataques ucranianos causavam estragos. O avanço em direção a Alexandrovka fez a Rússia realocar reservas antes destinadas a Guliaipole. Esse é o ponto. As linhas russas já apresentavam pontos fracos em abril. Agora, isso não significa que a captura de Stepnogorsk quer dizer que Guliaipole será a próxima. Existem várias dezenas de quilômetros entre os dois assentamentos, então um não leva diretamente ao outro. A Rússia formou uma linha defensiva mais forte em Guliaipole do que em outras áreas de Zaporizhia. A Ucrânia pode agora contra-atacar em outros pequenos assentamentos, já que a Rússia tem enviado infiltradores por toda parte, como em Stepnogorsk. Uma nova ofensiva ucraniana na direção de Guliaipole provavelmente ainda não chegará a esse assentamento, mas vai distrair, vai forçar realocações, e tudo isso significa que a Rússia não conseguirá avançar como pretende em direção à cidade de Zaporizhia. E aqui está o principal. A Rússia já sabe que seus planos para Zaporizhia em 2026 terminaram.
Quando Putin planejou a ofensiva da primavera de 2026, Donetsk e Zaporizhia eram os dois principais objetivos. Agora é só Donetsk. Segundo o relatório de 19 de maio do New Voice of Ukraine, que citou o vice-chefe do gabinete do presidente da Ucrânia, Pavlo Paliza, a Rússia ainda não cumpriu nenhum de seus prazos. Donetsk deveria cair até o início de setembro, revelou Paliza, mas o ritmo lento do avanço da Rússia nessa direção significa que esse prazo vai passar muito antes de Donetsk cair. O subproduto desse fracasso é que a Rússia não conseguirá fortalecer seu avanço em Zaporizhia. Ainda vai tentar, mas as reservas terão que ser direcionadas para Donetsk. Quando a Ucrânia desrussificar locais como Stepnogorsk, aumentam as chances de impasse ou avanço ucraniano mais para dentro de Zaporizhia até o fim de 2026. Resumo: a Ucrânia realizou outro contra-ataque bem-sucedido, algo que Putin não esperava. Segundo o relatório do ISW de 9 de maio, a ofensiva russa na primavera estagnou, pois a Rússia não obteve avanços operacionais significativos em um ano. O ISW acrescenta que o território conquistado, especialmente em 2026, é limitado e estrategicamente insignificante. Outro fator que agrava esse problema e logo afetará a Rússia, a dezenas de milhas atrás da nova frente de Stepnogorsk, agora que a Ucrânia tem o controle da área, é a estratégia ucraniana de médio alcance. A Ucrânia está combinando ataques de foguetes usando sistemas como HIMARS, que já ajudaram a atingir a retaguarda russa no passado, com uma nova geração de drones de médio alcance que estão destruindo a logística e o comando russos atrás da linha de frente. Os ataques de drones de médio alcance da Ucrânia dobraram em abril em relação a março, alcançando alvos a até 180 quilômetros da linha de frente. Mais um risco para a Rússia e seus interesses em Zaporizhia. A Ucrânia talvez ainda não avance sobre Clivópoli, mas com Stepnogorsk como nova base, pode lançar drones de médio alcance sobre o assentamento e áreas próximas, dificultando o avanço russo rumo a Zaporizhia. E cada ataque enfraquece a Rússia. Toda vez que a Rússia é enfraquecida, surgem oportunidades para mais contra-ataques. A Rússia não tem resposta. Ela nunca esperou que nada disso acontecesse em primeiro lugar. Uma vitória surpreendente da Ucrânia pode ser o início da libertação completa de Zaporizhia. No leste e sudeste da Ucrânia, a libertação segue avançando. É uma história digna de um roteiro de Hollywood, com intrigas, planejamento secreto e ataques encobertos pela neblina. Confira nosso vídeo para ver a história completa se desenrolar. E se você gostou deste vídeo, lembre-se de se inscrever no The Military Show, para nunca perder nossa cobertura das últimas vitórias da Ucrânia contra a Rússia. E como sempre, muito obrigado por assistir.